Eu não fui enviado à terra para morrer por acidente, por um desarranjo natural da saúde. Eu fui enviado para morrer em favor da humanidade, para buscar e salvar aquele que se encontrava perdido. A causa, mas em segundo lugar, ele tinha prazer, ele tinha alegria. Nós estamos aqui não por mera obrigação, mas porque nós encontramos prazer no Senhor. Nós nos deleitamos nele. Um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 outros dias em outro lugar. Um dia, um instante. Olha, nós estávamos aqui e ficamos ministrando uma canção só por vários minutos. E se dependesse, nós iríamos nos embaraçar nos cabelos encaracolados de Jesus. Deixa fluir, né, Igor? Nós temos prazer. Mas Jesus falou o seguinte: vocês estão me dizendo que ainda restam 4 meses para a ceifa. O que acontece? Naturalmente falando, nós, através do estudo das Escrituras, identificamos que o período no qual eles estavam vivendo, o mês qual eles estavam vivendo, era janeiro, e a ceifa aconteceria 4 meses depois. Naturalmente falando, acontecia entre abril, maio e tal. Aí o que acontece? Naturalmente falando, o povo, os campos não estão prontos para serem colhidos. Essa é uma perspectiva natural, mas eu porém vos digo, disse Jesus, erguei os olhos e vede, porque eles já branquejam para a ceifa. Jesus estava falando de uma colheita de almas. O povo está se perdendo. Naturalmente falando, não existem condições para que nós colhamos o trigo. Mas pela perspectiva do Espírito, as pessoas já estão maduras e prontas para serem colhidas. A Bíblia fala o seguinte: olha para mim, não perca esse momento. Fala que a criação, ela aguarda, ela geme em grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Elas perguntam: onde estão os filhos de Deus? E nessa noite eu pergunto: onde estão os filhos de Deus? Eles estão perguntando: aonde estão os filhos de Deus? Nós aguardamos, por mais que elas não saibam discernir, nós somos a resposta de Deus para elas. Eu me lembro que antes de me converter, eu reclinava minha cabeça no travesseiro e ficava pensando: me falta alguma coisa, eu preciso de algo, O povo me falava de Jesus, falava: não, Jesus eu não quero, Jesus não vai resolver o meu problema. Mas no dia em que eu tive um encontro com Deus, o cara que estava do meu lado, ele falou o seguinte: olha, eu quero te falar algo da parte de Deus. Você está embalado em um monte de coisas, as pessoas te apresentaram Jesus, você o rejeitou, mas eu quero te dizer que Ele é tudo aquilo que você precisa. O Evangelho, a pessoa de Cristo, é tudo aquilo que as pessoas necessitam. Se elas necessitam de cura, o Senhor diz em Êxodo: eu sou o Senhor Deus que te sara. Se eles necessitam de provisão, o nome dele é Jeová Jireh. Nele não existem limitações, restrições. Ele é tudo quanto nós necessitamos. Mas aqui nós estamos falando de tempo, e tempo significa prazo, e prazo é um período para que nós venhamos dar uma resposta. Eu e você estamos diante de uma oportunidade, e diante dessa oportunidade nós temos que dar uma resposta. Se nós iremos cruzar os nossos braços, se nós iremos limitar o mover de Deus, ou se nós mergulharemos profundamente nesse mover. A Bíblia fala que o profeta teve uma visão, e nessa visão ele entrava num rio. No primeiro instante as águas estavam
nos calcanhares. Mas o Senhor fala: entra no rio, deixa fluir. As águas então passaram para os joelhos. Falou: vá mais profundo. As águas davam nos lombos. E ele insistia dizendo: deixa fluir. Ele deixou fluir. Ele falou: mais fundo. Tem gente que no que diz respeito a isso, ouça bem, tem as águas ainda nos seus calcanhares. Mas o Senhor nessa noite está nos dizendo: faze-te ao largo, vá para o profundo, mergulhe no meu espírito, deixa fluir. Feche seus olhos. Se faz necessário que em algumas ocasiões da nossa vida nós percamos o controle para que Cristo tenha o controle, para que Ele seja o centro, para que Ele cumpra o querer e execute o realizar, segundo a boa vontade para a qual eu e você fomos designados. Você tem restringido o agir e o operar do Espírito na sua vida, mas em nome de Jesus eu te digo: faze-te ao largo, vá para o profundo, deixa fluir, não restrinja o mover de Deus. Se faz necessário que nós percamos o controle, enquanto nós estamos no raso, nós temos o controle, mas quando nós caminhamos para o fundo, nós perdemos o controle da nossa vida. O Senhor nessa noite te chama para perder o controle da sua vida, para perder o controle da sua vida, para abrir mão da sua vontade, dos seus projetos, embora sejam legítimos, necessários. Ele te chama para perder o controle e se entregar. Pode erguer a cabeça, abrir os olhos e se entregar completamente ao governo, ao senhorio de Cristo. O pastor Marcos falou, eu até pensei em mudar a mensagem enquanto tomava banho. Deus fala muito comigo enquanto eu tomo banho. Deus fala demais. Mas nessa noite Ele falou a respeito de Eliseu, que ele largou tudo quanto ele tinha, queimou as juntas de boi. Muitas vezes, olha o que acontece, algumas pessoas pensam que o fato de você ser estudante é o fim, é a finalidade para a qual você foi designado, mas você está enganado. Outras pessoas disseram isso aqui nesses dias. O seu curso é apenas um meio, a finalidade é a manifestação do reino. Eliseu, ele teve que queimar as juntas de boi. Olha, eu não estou querendo jogar um balde de água fria não, mas em alguns casos Deus vai enviar pessoas para as universidades apenas para serem um canal de salvação na vida de outros. Às vezes você vai salvar uma pessoa e essa salvará os milhares de milhares, e esses milhares de milhares serão pedras na sua coroa. Às vezes você está achando que está lá para estudar, o fim é esse. Não, esse é apenas o meio. O fim é: vem o teu reino. Come on Jesus, faça-se a sua vontade, cumpra o teu querer, execute o teu realizar. Às vezes fará necessário que você queime o seu diploma, que você não... Glória a Deus por sua vida. Até o final da mensagem mais pessoas deixarão. Que você queime o seu diploma. O pastor na hora, olha, tenho certeza, ministerialmente falando, essa foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar na minha vida. Eu sei que eu sou novo, mas o pastor na hora falou: olha, vou tirar a sua rede, você vai ficar por conta disso. E aí, não foi fácil, mas naquele instante Deus me lembrou de algo. Minha irmã postou
uma frase antes de ir para a África. Ela fez seminário na África, que é a seguinte: ela saiu daqui no 10º período de direito e foi como missionária para a África. E ela falou o seguinte: a família ficou doida, e ela só postou uma mensagem. A declaração dela foi a seguinte: eu abri mão dos meus sonhos para sonhar os seus. Deus te chama para abrir mão dos seus sonhos para sonhar os dele, para viver em função da causa para a qual nós viemos a existir. A Bíblia fala, nós estávamos falando de tempo, que Jesus olhou para a cidade e chorou, se lamentou, falou: oh, se vocês tivessem reconhecido a oportunidade, e aquele na verdade que tem visitado a vocês. A Bíblia fala que Jesus chorou pelo fato do povo não ter discernido o tempo da sua oportunidade. Nós só temos uma vida, nós só temos uma chance. Daqui a alguns anos a nossa chance vai passar, e eu não quero que nós percamos a nossa única oportunidade envolvida em questões superficiais, preocupando-nos apenas com o nosso próprio umbigo. Eu não quero que ao nosso respeito seja dito. O pastor Marcos disse que pode ser que daqui a 50 anos as pessoas digam: olha, existiu um povo, os radicais livres, eles não se dobraram ao pecado, eles eram radicais, eles não eram os jovens da mãozinha, eram os jovens da mão furada. Eles tinham sido comprados por alto preço. Eles amavam a Deus, eles amavam a glória, eles não negociavam o mover. Eles queriam a glória, queriam a presença. Olha, a história conta que as pessoas perguntavam para Wesley: qual que é o segredo do seu ministério? E ele disse: é o seguinte: diariamente eu entro para o meu quarto e me incendeio diante de Deus, e quando eu saio pelas ruas as pessoas vêm me ver pegando fogo diante dele. Pode ser que daqui a 50 anos digam: os radicais livres, eles queimavam na presença de Deus. Se assim respondermos, eu não quero que um povo que teve uma oportunidade, que foram visitados por um mover. Olha, em todos os lugares as pessoas falam que o que nós temos vivido nada mais é do que uma visitação do Espírito. Em vários lugares as pessoas têm dito, em vários lugares existem palavras proféticas que foram liberadas sobre a nossa nação, sobre os brasileiros. Deixa eu falar de algo aqui. Eu não sei se você sabe o que significa, de onde vem a palavra Brasil, mas a palavra Brasil, ela vem do vermelho da árvore que era semelhante às brasas de fogo. Então, Brasil, e nós somos os brasileiros. No período da descoberta do Brasil, nós fomos os maiores enviadores, exportadores do pau-brasil, das brasas. Mas no presente século, é lógico que se extinguiu, mas no presente século nós tornaremos a ser os maiores enviadores de brasas do mundo, que vão para as escolas, para as universidades, que a respeito deles será dito: estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Eles chegaram até aqui. Eles amaram a glória de Deus, eles desejaram a presença de Deus, eles não negociaram o inegociável. Não negocie o inegociável. A glória, a presença. Eu olho para o Marcos, eu me lembro demais de mim. Queria Jesus, quero a Deus, eu quero a glória, eu quero a presença. Enquanto não tiver, eu não saio daqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Nós queremos a glória. Nós temos uma única oportunidade, e daqui a algum tempo ela vai passar.
até brinquei. Falei, olha, aquilo que você vai contar para os seus netos vai acontecer nesse retiro aqui. Olha, Deus tem feito tantas coisas. Quero até mandar um salve pro povo. Olha, enquanto o pastor Ryan pregava, 700 pessoas nos acompanharam. Pessoas em Londres, no Peru, em outros estados, em outras cidades. O povo, nós temos um grupo dos representantes, dos supervisores dos radicais livres. O Igor está aqui porque ele é um deles. O povo toda hora fala, olha, eu queria estar aí. Eu louvo a Deus pelo que tem acontecido em Goiânia. Irmãos, não nos deixem de fora. Deus tem se movido em nós e através de nós, no nosso meio. Que não percamos a oportunidade, a chance de fazer história, de transformar vidas, de liberar destinos. Irmãos, nada disso daqui valeria alguma coisa se não estivéssemos aqui em função da causa pela qual viemos a existir, que é muito maior do que nós. Se o foco, o objetivo não fosse a glória, a presença. Não é por força. Deixa eu te falar algo. Várias outras pessoas poderiam e deveriam estar aqui, mas não vieram. Eu não vou ficar insistindo, não vou ficar brigando, chamando a atenção. Eu não. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou mergulhar no rio. Nós vamos cair de ponta, nadar de braçada. E se você quiser vir, partiu, mergulhar no rio. Nós queremos a glória de Deus. Nós queremos aproveitar. A Bíblia fala bem assim, eu vos enviei. Eu vos enviei. Deixa eu te falar uma coisa. Não foi você quem escolheu a Deus, mas Deus te escolheu e te designou para que você desse fruto e o seu fruto permanecesse. Antes mesmo de você ser gerado no ventre materno, eu te escolhi. E antes que saísse da sua madre, eu te consagrei, te ungi, te constituí profeta às nações. Deus nos escolheu, Ele nos predestinou para a realização de boas obras antes mesmo que nós andássemos por elas. O lugar mais importante onde eu e você podemos estar é no centro da vontade de Deus, com as mãos erguidas, dizendo: cumpre em mim o teu querer, executa em mim o teu realizar. Oh Jesus, eu quero a tua glória. Se for para casar eu vou, se não for eu não vou, se for para trabalhar, para fazer isso, eu quero o teu querer. Compartilha do seu coração o que o Senhor tem, o que o Senhor quer, qual que é a tua vontade. Venha o seu reino, não o meu. Faça a tua vontade, não a minha. Como o teu querer, não o meu. Efetua o seu realizar, não o meu. Porque foi o Senhor que me escolheu, foi o Senhor que me chamou. Você pode falar: não tem nada a ver com isso, eu só sou um aluno. Deus vai te usar como aluno, meu irmão. Deus vai usar a sua pessoa no contexto onde você está inserido. Charles Spurgeon, um homem a quem eu muito admiro, ele já não está entre nós. Ele fala: todo cristão é um missionário ou é um impostor. Nós fomos chamados como missionários. Lá na sua escola, na universidade, no seu trabalho, você não é aluno, professor, funcionário. Você é um missionário enviado por Deus. Você é um missionário, um agente em favor. Se é para aplaudir, aplaude ao Senhor, glorifica o nome dEle, porque só o Senhor é Deus. Oh Jesus, nós queremos reconhecer o teu senhorio nessa noite. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O apóstolo Paulo falou para Timóteo: prega a palavra, em tempo ou em fora de tempo, insta, exorta, corrige, edifica, com toda longanimidade e súplica, em tempo ou em fora de tempo. Falavam assim: lavaram a sua mente, fizeram a lavagem cerebral. Falei: foi mesmo, mas foi com o sangue do Cordeiro.
foi por completo. Eu vou falar em tempo, em fora de tempo. Eu vou pregar a palavra. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esse é o evangelho. Eu fui escolhido. E nada nós temos por preciosa a nossa vida. Sabe quem são os radicais livres? Pastor Marcos falou. Os radicais livres são aqueles, Jesus disse para o jovem rico: vai, vende tudo que tem e me segue. Esses são os radicais livres. Aqueles que venderam, que abriram mão de tudo que tem e seguiram a Jesus, que são seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Por onde quer que ele vá. Olha, eu amo a minha esposa, ela está aqui, mas se um dia Deus falar para mudar por completo, dar um giro de 180 graus, eu não vou hesitar, porque eu não sigo ao homem, eu sigo a Deus. Nós não seguimos ao homem, nós seguimos ao mover. O povo de Israel era assim: se a nuvem andava, eles andavam. Se a nuvem parasse, se ela parava, eles paravam também. A nuvem está se movendo, nós iremos acompanhá-la. Nós iremos acompanhá-la. Irmãos, vocês, olha, eu não temos noção, não conseguimos mensurar tudo quanto Deus vai fazer. Mas eu sei que se Ele for fazer através de um homem, se Ele for usar alguma pessoa, que Ele use a mim, que Ele tome as minhas mãos, que Ele tome as suas mãos, que Ele tome os seus pés, os seus lábios, a sua língua, e a faça uma espada afiada, martelo que esmiuça a pedra, a flecha na mão do arqueiro. Deixa eu te falar uma coisa: os seus pés te foram dados não para andar à toa. Os seus pés te foram dados para percorrerem cidades, nações, povos, como missionários enviados por Deus. Nós fomos comissionados a isso. Todo cristão é um missionário, é um impostor. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus falou para eles: olhem os campos, porque eles branquejam para a ceifa. Em outras palavras, para o contexto dele, os samaritanos, eles não se davam com os judeus. O que acontece? Como que eu vou colher aqui, Jesus? Só tem samaritano, que só tem um povo que não bate bem comigo, que não dá certo. Não vai colher. Às vezes na sua faculdade, você vai falar: como que eu vou colher? Esse povo é de outra tribo, esse povo é de outra vibe, eles estão em outra onda. O Senhor é um Deus de milagres. Não se explica, se experimenta. O Senhor falou que vai acontecer, então vai acontecer. O Senhor falou que vai se mover, que vai alcançar, vai. Deixa eu te falar algo. John Wesley, ele disse o seguinte: a minha missão não se dá por encerrada quando eu conquistar o diploma de formação acadêmica, mas quando toda essa universidade estiver prostrada aos pés do Senhor Jesus. Pode ser que o povo era frio, morno, ateu, judeu, mas o Senhor falou, então vai acontecer, vai se cumprir. O Senhor é quem está nos enviando para lá. É o Senhor quem está nos enviando. Você pode perguntar: e você? Eu vou voltar ano que vem também para a faculdade. Nós vamos responder ao Senhor. Nós vamos fazer a vontade dEle. Nós temos essa oportunidade. Deixa eu te falar algo. Jesus fez um paralelo falando que eles receberiam recompensa eterna. Deixa eu fazer um paralelo entre o eterno e o transitório, o momentâneo. Quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo falou: se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. O pão fala de algo passageiro, transitório, a gente tem que comer todo dia. Mas a pedra fala de alicerce, fala de fundamento, de estrutura, de base. Em outras palavras, está falando: troque o eterno pelo momentâneo, troque o eterno pelo transitório. Deixa eu te falar outra coisa: não troque o homem eterno pelo homem moderno. O povo vai querer dizer: entra no embalo, faz isso, aquilo outro. Não troque o homem eterno pelo homem moderno. A gente tem que abrir a mente, desfrutar de intensas novidades.
quer é a glória. Nós queremos o que Deus quer. Queremos a vontade de Deus. Mas Jesus, Ele termina dizendo o seguinte: eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. A Bíblia fala que nós devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, onde já não mais poderemos trabalhar. Outras pessoas prepararam um caminho para que eu e você entrássemos nesses lugares. Eles choraram. E falando de chorar, o Senhor me deu uma palavra há um tempo atrás, falando que os nossos jovens não seriam mais conhecidos como jovens preguiçosos, que possuem os olhos inchados de tanto dormir, mas o Senhor nos daria e levantaria jovens com os olhos inchados de tanto chorar, de tanto clamar pela salvação do perdido, pela vinda do reino. Eles choraram, melhor dizendo, se entregaram. A Bíblia fala que existiram homens que se entregaram como mártires, morreram ao fio da espada, foram partidos ao meio. A Bíblia fala: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Outras pessoas morreram para que eu e você pudéssemos colher o fruto da semeadura dos que nos antecederam. Vou voltar no primeiro texto que eu li. O Senhor Jesus falou: grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Nós não temos conseguido atender a demanda de solicitações para que nós realizemos cultos, seminários, para que nós possamos compartilhar, para que nós possamos falar o que está acontecendo. Nós não temos conseguido. Grande é a seara, mas nós não temos mão de obra, não temos os trabalhadores. Pasme, você pode olhar aqui e achar que não tem nada a ver, mas é a mais pura verdade. Nós não queremos apenas pegar pessoas que não tem nada a ver com a causa. Tem muitas pessoas que são alunos e não respondem naqueles lugares. Eu falei aqui de uma porta para entrar em 184 instituições. Na verdade, eu falei a respeito de 184 portas. Eu não quero simplesmente mandar alguém que já terminou, bom, massa, nós vamos fazer. Mas e você que é estudante, o que você tem feito? Você tem respondido? Você tem respondido a Deus? Você tem feito uso da oportunidade? Como você tem se posicionado? Como você é visto? Deixa eu te falar uma outra coisa. Eu falei que em Antioquia os cristãos, os apóstolos foram denominados cristãos. Pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, que deriva da palavra Christos, que significa pequenos cristos. Pedro, tendo a revelação dessa palavra, ele falou o seguinte: ele estava descendo a escadaria do templo, um cara mendigou, pediu esmola, falou: dá esmola. Ele pegou na mão daquele camarada: pega na minha mão, Washington, olha para nós. Olha para nós. Filipe pediu para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai, isso basta. Ele falou: há tanto tempo eu estou com vocês estão me pedindo para verem o Pai? Filipe, é simples. Filipe, é simples. Olha para mim, porque quem vê a mim vê o Pai. Olha para nós. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Nós precisamos de homens, jovens, estudantes, ousados. E não vou falar: olha para mim porque eu sou bonito. Não, olha para mim porque quem vê a mim vê a Jesus. Porque eu sou um testemunho vivo. O apóstolo Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Assim como antes vocês tinham ofertado os membros do seu corpo como escravos da devassidão, oferecei-os como um sacrifício agradável a Deus. Nós sustentamos um testemunho. Se coloque de pé.